55 nós noticiamos agora há pouco, não é, Pedro? A morte de Cid Moreira, aos 97 anos, jornalista, dono de uma voz inconfundível. E nós separamos aqui, para a gente fechar o Jornal Gente de hoje, alguns trechos da fala, de entrevistas e da atuação profissional de Cid Moreira. Que deu entrevista à Rádio Bandeirantes e falou sobre a carreira dele. Vamos acompanhar. Cid Moreira ao vivo na Rádio Bandeirantes. Cid, é emocionante. Um nenenzinho aqui falando com o nosso grande, o maior voz. Você tem a voz mais importante da história do Brasil. Bom dia. Meu querido, é um prazer falar com você e também através da Rádio Bandeirantes, que foi a emissora na capital, a minha primeira emissora. Sabia disso? Ué, não sabia. Não sabia? Não. Pois então vou contar uma historinha rápida para você. Fique à vontade. Eu substituí um repórter que cobria o Vale do Paraíba, porque eu estava na rádio lá em Taubaté. E ele ficou afônico e eu substituí. Ele me pediu substituir. Quando terminou, o Rebelo Júnior, que era o presidente da Rádio Bandeirantes na época, veio, ouviu a minha transmissão e falou: vem para cá que eu quero te contratar. Na época eu não podia, porque eu estava concluindo um curso no colégio. Falei, quando terminar eu vou. E daí fui, eu vou abreviar o mais possível, entende? E então me botaram em vários horários na rádio, entendeu? E na época, Bandeirantes saía do ar, eu acho que às 1h ou à meia-noite, não me lembro, e voltava às 7h. Então, quando eu cheguei lá, o cara estava me esperando às 7h, daí falou assim: olha, você puxa aqui essa alavanquinha, daí soava um gongo, bom, daí eu entrava no ar, BR-RH9, Rádio Bandeirantes, São Paulo, a mais popular emissora paulista. Hora certa, Valadão, em Taubaté, 7h. Já pensou, hein? Thaís, todo mundo nessa área da comunicação tem alguma história para contar com a Rádio Bandeirantes, não tem jeito, viu? E o Cid Moreira, um dos grandes nomes aí da apresentação dos telejornais, também passou aqui pela Rádio Bandeirantes, como ele contou nessa entrevista para o Milton Neves no domingo, aqui na nossa programação. Você lembrava da história aí do Cid Moreira ter gravado a Bíblia? Tem um trechinho aqui também para os ouvintes lembrarem, ó. Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. Bem, a gente colocou aqui o Cid Moreira falando sobre o começo da carreira dele na Rádio Bandeirantes. Esse trecho tão emocionante, não é? Desse trabalho que ele desenvolveu narrando a Bíblia. Mas o Boa Noite do Cid Moreira, eu acho que é algo que acompanha toda uma geração, lembrada também pelo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Thaís, Pedro, Cláudio ouvintes, bom dia. Júnior do Capão Redondo. Poxa vida, que pena, no dia do meu aniversário, o Cid Moreira vem a falecer. Que Deus conforte a todos. E eu lembro de quando era criança, de ouvir o meu avô e o meu pai responderem um boa noite, algo que a gente pega até hoje, ouvindo os jornais. Quando alguém fala boa noite, a gente fala boa noite também. Uma boa quinta a todos. Boa noite. Aí, o Boa Noite do Cid Moreira. Ao longo do dia, mais repercussão aqui ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Claro que o nosso sentimento é a família, os amigos
nesse dia de despedida de Cid Moreira, Thaís. E morreu hoje aos 97 anos.